Então nós convidamos para ocupar o seu lugar aqui no palco o segundo palestrante deste painel, o painel Reabilitação e o Mercado de Trabalho, Dr. José Naum Mesquita, ele que é terapeuta ocupacional e mestre em saúde pública. Ele que tratará sobre reabilitação profissional pelo INSS, conforme a Lei 8.213 de 1991. Muito bom dia a todos. Bem, eu agradeço ao Fórum Goiano de Inclusão da Pessoa com Deficiência e Reabilitados pelo convite que me foi feito, já deixando consignado a todos vocês que hoje, neste momento, a minha fala vai ser do lugar de pesquisador, de pessoa que milita na área da pessoa com deficiência desde a graduação, que tanto tratou do tema da inclusão da pessoa com deficiência e pessoa com transtorno mental no mundo do trabalho, no TCC, no mestrado em saúde mental, no mestrado em saúde pública. Então, mesmo sendo servidor do INSS, não é como INSS que eu vou fazer essa fala aqui hoje, tá? Deixando muito claro para vocês isso. Eu recebi um convite para conversar, para dialogar com todos vocês sobre a reabilitação profissional, as suas consignações legais, as mudanças que são propostas pela Lei Brasileira de Inclusão, que a doutora Maria Aparecida Gugel já fez aqui um ótimo destaque, mas acredito que temos muito a avançar nesse serviço previdenciário que é ofertado pelo INSS à sociedade brasileira, ou pelo menos deve ser prestado. Então eu vou começar falando um pouco de onde estamos. Para as pessoas que têm limitação visual, eu estou apresentando uma figura com uma folha verde sendo parcialmente devorada por uma lagarta, consignando que esse é o lugar que ainda estamos enquanto reabilitação profissional, ainda numa lagarta. A Convenção 159 da Organização Internacional do Trabalho foi a última convenção que consignou as diretrizes que o Brasil teria que seguir, e que foi adotada pelo Brasil com relação à reabilitação profissional e emprego para pessoas deficientes. Essa é a nomenclatura que o regramento, à época, utilizou. Tá? O artigo 1º, inciso 2º, ele diz que, para efeitos dessa convenção, todo país membro deverá considerar que a finalidade da reabilitação profissional é a de permitir que a pessoa deficiente obtenha e conserve um emprego e progrida no mesmo, e que se promova, assim, a integração ou reintegração da pessoa com deficiência. Neste primeiro tópico, nos perguntamos como essa legislação, essa determinação da OIT ao qual o Brasil consignou, ela é anterior à própria Lei 8.213 da Previdência Social, que reorganizou a reabilitação profissional no país. Como ela é anterior, porque que há um desencontro legal entre o que a 8.213 determina como reabilitação profissional, pois é uma legislação de 91 também, porém, julho, alguns meses depois. Por que o Decreto 3.048 de 1999, que traz também alguns outros esclarecimentos mínimos, e friso mínimos, sobre reabilitação profissional, também não encontra com essa definição da OIT, e só agora na LBI que nós temos uma tradução melhor do que é designado pela OIT, que deveria ser a finalidade dos processos de habilitação e reabilitação profissional. O artigo 2º ainda da Convenção diz que, de acordo com as condições nacionais, experiências e possibilidades, cada país membro formulará, aplicará e periodicamente revisará a Política Nacional sobre Reabilitação Profissional. Então, já coloquei para vocês que esse periodicamente, no nosso caso, ele é bastante espaçado. Nós tivemos a regulamentação via Lei 8.213 em 91, o Decreto 3.048 em 99, e só agora, na LBI,
devido a um esforço hercúleo do movimento de pessoas com deficiência, que é trazido no seu bojo o capítulo de habilitação e reabilitação profissional. Então, esse processo de revisão periódica deve ser atentado para ser cobrado pelo movimento das pessoas com deficiência, pela sociedade civil. Ou a gente vai continuar tendo uma não tradução no regramento interno do Brasil do que nós deveríamos praticar. O artigo 3º diz que essa política deve ter por finalidade assegurar que existam medidas adequadas de reabilitação profissional ao alcance de todas as categorias de pessoas deficientes e promover oportunidades de emprego para as pessoas deficientes no mercado regular de trabalho. Eu volto a frisar que esse é o termo que está na legislação, por isso que eu não estou atualizando, tá, gente? Já tem audiodescrição, obrigado. Foi atualizado que já temos audiodescrição, então não vou traduzir as próximas figuras. Tá, obrigado. A dotação, no artigo 8º, é o último que eu trago aqui da OIT, para a gente finalizar esse momento de recuperação da OIT. O artigo 8º, adotar-se-ão medidas para promover o estabelecimento e desenvolvimento de serviços de reabilitação profissional e de emprego para pessoas deficientes na zona rural e nas comunidades distantes. Ou seja, a OIT, na sua convenção, tentou frisar a ampla cobertura do acesso a esse direito por todas as pessoas com deficiência, independente de onde elas estejam. Porque não é uma escolha da pessoa nascer numa zona rural, nascer numa zona urbana, né? Isso é uma escolha que nós temos futuramente, enquanto adultos, de poder nos locomover de um lugar para outro, ou sermos levados de um lugar para outro com nossas famílias, né? Em busca de alguma questão. Será que hoje nós temos isso implementado nos processos de reabilitação profissional, na zona rural e nas comunidades distantes? Venho aqui agora destacar só alguns artigos da Lei 8.213 e eu coloco para vocês que eu não vou ficar somente citando legislação. Eu quero realmente utilizá-la como base para a nossa discussão. O artigo 89 diz que a habilitação e reabilitação profissional e social deverão proporcionar ao beneficiário incapacitado parcial ou totalmente para o trabalho e às pessoas portadoras de deficiência os meios para reeducação e readaptação profissional e social indicados para a participação no mercado do trabalho e do contexto em que vive. A reabilitação profissional, ela compreende o fornecimento de aparelho de prótese, órtese e instrumentos de auxílio para locomoção quando a perda ou redução da capacidade funcional, olha aí a funcionalidade finalmente aparecendo em algum lugar, puder ser atenuada por seu uso e dos equipamentos necessários à habilitação e reabilitação social e profissional. Então, as órteses, próteses e meios auxiliares de locomoção, né, vou passar a tratar aqui como OPM, são para vias de permitir a esta pessoa com deficiência e ou segurado do INSS o usufruto da sua habilitação social e ou profissional. Então, o contexto que a lei coloca é um pouquinho mais amplo do que tem sido trabalhado atualmente. A reparação ou substituição destes aparelhos também é coberto na reabilitação profissional. Então, você que adentra como segurado, passa a trabalhar no INSS, trabalhar no mercado de trabalho e se torna um segurado do INSS, já possui um equipamento de tecnologia assistiva, seja ele qual for, e necessita de um reparo, uma substituição, também está coberto. O transporte do acidentado do trabalho quando necessário, aqui não precisava. O artigo 90 diz que a prestação de que trata o artigo anterior é devida em caráter obrigatório aos segurados, inclusive aposentados, e na medida das possibilidades do órgão da Previdência Social aos seus dependentes. Então, olha o alcance do que a legislação prevê, que todo esse serviço ele deve ser ofertado ao segurado
do INSS é aquele que está vinculado ao regime geral de previdência e contribui com o INSS. A pessoa com deficiência, independente do seu vínculo de segurado, porque se ela contribui com a previdência, ela é segurada e não pessoa com deficiência. São caráteres complementares ao aposentado e ao dependente do segurado. Então, olha a população que teria direito dos processos de reabilitação profissional e que não necessariamente vem à Previdência demandar esse serviço, e eu já acuso que é por desconhecimento do seu direito. O artigo 136 do Decreto 3.048 de 99, ele determina que a assistência reeducativa e de readaptação profissional, instituída sob a denominação genérica de habilitação e reabilitação profissional, visa proporcionar aos beneficiários incapacitados parcial ou totalmente para o trabalho, em caráter obrigatório, independente de carência. Faço destaque aqui, a reabilitação profissional, ela não tem carência como outros benefícios e serviços da Previdência Social. Para você ter direito a um benefício pecuniário, existem carências de X meses a partir do momento que você inicia a sua contribuição para você ter direito a solicitá-lo. Reabilitação profissional não. Caso ocorra de você iniciar o seu trabalho hoje, sofrer já um acidente de trabalho, amanhã você já pode solicitar este processo de assistência por meio do serviço de reabilitação profissional, em qualquer uma daquelas situações, ou o processo de reabilitação profissional, ou a concessão de uma órtese, prótese ou meios auxiliares de locomoção para a sua melhor funcionalidade no seu espaço de trabalho, ou para que você não venha a perder a sua funcionalidade. Deixa eu voltar aqui a reler que eu perdi onde eu parei, gente, perdão. Visando proporcionar aos beneficiários incapacitados parcial ou totalmente para o trabalho, em caráter obrigatório, independente de carência, ok? E às pessoas portadoras de deficiência, os meios indicados para proporcionar o reingresso no mercado de trabalho no contexto em que vivem. Então, o parágrafo 1º ainda complementa. Cabe ao INSS promover a prestação de que trata este artigo aos segurados, inclusive aposentados, e de acordo com as possibilidades administrativas, técnicas, financeiras e as condições locais do órgão, aos seus dependentes, preferencialmente mediante a contratação de serviços especializados. Então, aqui a gente já vê uma relativização do público-alvo, né? Nos regramentos anteriores, nós vimos que quem tinha direito à reabilitação é o segurado, o aposentado, o dependente do segurado e a pessoa com deficiência. Aqui ele consigna que continua o segurado, o aposentado, mas se houver a possibilidade administrativa, técnica e financeira, também ao dependente. E aí no parágrafo 2º ele reforça, a pessoa com deficiência também será atendida mediante celebração de convênio e cooperação técnico-financeira. Então, também relativizou o modo de atendimento da pessoa com deficiência a uma cooperação técnico-financeira. Então, ele vai se afastando da sua obrigação de cobertura do direito para essa população. Ele não nega, mas dificulta, né? Traduzindo aqui, ele não nega o direito, mas ele dificulta. Artigo 137. O processo de habilitação e de reabilitação profissional do beneficiário será desenvolvido por meio das funções básicas de avaliação do potencial laborativo. E logo em diante eu vou comentar um pouquinho com vocês o que temos nessa avaliação do potencial laborativo. Orientação e acompanhamento da programação profissional, que é traçada junto com o orientador profissional para cada pessoa individualmente. Articulação com a comunidade, inclusive mediante a celebração de convênio para reabilitação física restrita a segurados que cumpram os pressupostos de elegibilidade ao programa de reabilitação profissional, com vistas ao reingresso no mercado de trabalho.
E o quarto, acompanhamento e pesquisa de fixação no mercado de trabalho. Também esse terceiro, sobre a articulação na comunidade e a pesquisa de fixação, eu vou comentar um pouco mais com vocês. O parágrafo 1º desse artigo, ele diz que a execução das funções de que trata o CAPT dá-se-á preferencialmente mediante o trabalho de equipe multiprofissional, especializada em medicina, serviço social, psicologia, sociologia, fisioterapia, terapia ocupacional e outras afins ao processo, sempre que possível na localidade do beneficiário, ressalvadas as situações excepcionais em que ele tem que se deslocar. E o parágrafo 2º, quando indispensáveis ao desenvolvimento do processo de reabilitação profissional, o INSS fornecerá aos segurados, inclusive aposentados, em caráter obrigatório, próteses, órteses, meios auxiliares de locomoção, seu reparo ou substituição, instrumentos de auxílio para a locomoção, bem como equipamentos necessários à habilitação e reabilitação profissional, ou seja, qualquer tecnologia assistiva que seja necessária para aumentar a sua funcionalidade ou manter o seu nível de funcionalidade, evitando aí o quê? O seu afastamento por incapacidade, a sua saída do mercado de trabalho pela falta de um recurso assistivo que te garante uma melhor igualdade de condições com o ambiente, né? Na sua interação com o ambiente, na superação de barreiras. No caso das pessoas portadoras de deficiência, a concessão de recursos materiais conferidos no parágrafo anterior ficará condicionada à celebração de convênio na cooperação técnico-financeira. Novamente, ele traz aquela sistemática de um convênio para a implementação desse direito. O artigo 139, já estou finalizando aqui o decreto, nesse slide, ele coloca que a programação profissional será desenvolvida mediante cursos e ou treinamentos na comunidade, por meio de contratos, acordos e convênios com instituições e empresas públicas ou privadas, na forma do artigo 317. Ele coloca aqui, então, como que essa reabilitação profissional é implementada, né, pelos profissionais que acompanham os casos. O segurado ele é avaliado, uma vez sendo eleito para o programa de reabilitação profissional, ele constrói-se uma programação profissional e são escolhidos cursos ou treinamentos na comunidade para o desenvolvimento deste programa. E aí entra aqui uma questão mais importante para mim, agora que eu vi que a cor não ficou muito legal para vocês. O artigo 140, que está em laranja, e eu acho que poucas pessoas estão conseguindo ver, devido à luz, ele diz: cabe à Previdência Social a articulação com a comunidade com vistas ao levantamento da oferta do mercado de trabalho, ao direcionamento da programação profissional e as possibilidades de reingresso do reabilitando no mercado formal. O que é este artigo 140? Para mim, ele significa o sucesso ou o insucesso do programa profissional. Se a Previdência Social, as equipes que executam o processo de reabilitação profissional, não fizessem esse mapeamento de quais são as oportunidades do mercado de trabalho naquela localidade, como que os cursos e treinamentos vão de encontro às reais vagas? Se todo o setor industrial de determinada localidade é num sentido, por que eu vou fazer um curso ou um treinamento para reabilitar as pessoas vivenciando uma situação de incapacidade, num sentido contrário, onde todo mundo pede um chapeleiro, né, numa comunidade onde o que se produz são chapéus? Eu vou fazer um treinamento de sapataria? Ele não vai conseguir emprego naquela indústria de chapéus. É isso que está colocando aqui, que deve ser feito o mapeamento em cada uma das comunidades, porque o mercado de trabalho ele se traduz de acordo com as ofertas naquela localidade. Se eu vou ofertar um treinamento em Tefé, no Amazonas, eu vou
treinar essa pessoa na indústria automotiva? Não tem fábrica de carros lá no Médio Rio Solimões, no interior do estado do Amazonas, né? Nem estrada para andar um veículo, só barco. Então, não faz sentido nós conduzirmos um treinamento profissional que não venha de encontro às reais necessidades do mercado. Eis aqui uma grande necessidade do diálogo do Instituto com os empregadores, com a sociedade industrial, né, com a comunidade como um todo. E o acompanhamento e a pesquisa de fixação, que a gente citou, ela é obrigatória e tem como finalidade a comprovação da efetividade do processo de reabilitação profissional. Aqui eu finalizo esses grifos que eu trouxe para a gente entender o processo como ele está legitimado, né, como ele está determinado na lei, e vamos entender um pouquinho mais agora essa realidade. A reabilitação profissional, ela alcança realmente como ela está sendo feita, ela alcança os objetivos estipulado pela Convenção 159 da OIT. A revisão periódica da legislação, ela estava sendo realizada, né? A gente foi salvo agora pela LBI, porque não estava de muito tempo. E as comunidades rurais e distantes têm sido alcançadas para esse processo de reabilitação? Infelizmente, a gente tem vários nãos aqui. A população que dela tem direito sabe disso? Eis aqui uma grande questão. Os serviços previdenciários de reabilitação profissional e serviço social, eles não constam na carta de serviços do INSS. Vocês sabem o que é a carta de serviços? A carta de serviços, ela é uma obrigação legal que vem pela lei da transparência, onde todos os órgãos públicos, né, ou empresas públicas que atendem à sociedade têm que deixar claro, estampado, nas suas portas de entrada, todos os serviços que elas executam, como ele é feito, o que você precisa para lançar mão dele e saber direitinho o que você deve fazer, para evitar que, por desconhecimento, você não usufrua de um direito ou de um serviço que é ofertado por algum órgão público. O INSS não aponta na sua carta de serviços a existência ou como é o processo de usufruto da reabilitação profissional e do serviço social previdenciário. Então, se você não sabe como chegar numa agência da Previdência e solicitar a reabilitação profissional, você vai continuar sem saber, tá? Porque a carta de serviços, que é uma obrigação legal, não traz. A avaliação do potencial laborativo, ela está construída com base na CIF, ou seja, na funcionalidade, que já era uma demanda e uma obrigação que, desde a lei que eu citei ali para vocês, de 91 e de 99, né, com base na funcionalidade, estava exposto. Não é. A avaliação do potencial laboral ainda não é elaborada com base na funcionalidade. A LBI agora retoma isso como uma reafirmação, é uma reobrigação, né? Então, será que tem sido evitados esforços pelo INSS para alteração dessa avaliação do potencial laboral com base na funcionalidade daquilo que você, na sua pessoalidade, tem de alcance, de limites e de possibilidades na sua interação com o meio ambiente, com as barreiras que só você vivencia? Essa é a avaliação que deveria ser executada para melhor encontrar suas possibilidades de inclusão no mercado de trabalho. É feito o levantamento do mercado de trabalho local para direcionar os programas de reabilitação profissional conforme o decreto 3.048. Infelizmente, o processo dessa aquisição ou da escolha dos cursos, ele é atravessado por algumas questões gerenciais. Nós temos equipes de reabilitação profissional no Brasil inteiro, só que nem sempre essas equipes têm autonomia de direcionar os cursos conforme a real necessidade do mercado de trabalho. Vem o governo federal e diz: vocês agora só vão poder contratar os cursos do Pronatec. Mas aqui, na minha comunidade rural,
onde os trabalhadores que estão em reabilitação profissional têm um perfil de ingresso nas atividades ruralistas, não existe aqui nenhuma oferta de curso Pronatec nesta tônica, para que eles possam retornar à sua atividade anterior ou outra afim àquilo que esta comunidade consome, contrata, insere. Só tem curso de secretariado. Eu vou colocar um secretário numa fazenda de agricultura familiar? Então, como que o governo faz esta obrigatoriedade infralegal, dizer, vocês agora só podem executar os cursos X, e vamos limitar o máximo possível a contratação de cursos livres, onde a equipe encomenda e demanda de acordo com a necessidade daquela comunidade, e eu não repasso dinheiro para você contratar. E eu coloco obstáculos porque aí a gente vai fazer uma contenção. Então, são várias ações que têm dificultado o processo de reabilitação, fazendo com que ele cada vez mais decaia. Existe realmente uma ênfase, uma atividade promotora para a gente recuperar a capacidade funcional dessas pessoas? Existe, de um lado, as equipes trabalhando herculeamente para tentar recuperar essas pessoas, e a máquina funcionando contra, só te colocando dificuldades. E a dificuldade não é só para o usuário, a dificuldade é para esta equipe que genuinamente está tentando te auxiliar a recuperar uma capacidade. Eu falo isso de quem já compôs, do lugar de quem já compôs essas equipes. Onde está a apresentação da efetividade dos programas via pesquisa de fixação, que a gente acabou de ler, que é um instrumento que foi criado como obrigatório para comprovar ou para dar à sociedade um retrato da efetividade ou não deste programa? Quem souber me avisa, tá? Porque a gente não tem uma exposição dos resultados dessa pesquisa de fixação. Em cooperações internacionais, no ex-Ministério da Previdência Social e no Ministério do e outras do Ministério do Planejamento, nós fizemos uma constatação. Todos os países com os quais nós fizemos cooperação internacional traziam experiências do seu manejo com os benefícios, com os processos de afastamento do trabalho por alguma incapacidade ou adoecimento, e tacitamente 90% a 98% de todos os benefícios por incapacidades, não vou citar benefícios por incapacidade, de todos os afastamentos do trabalho por algum adoecimento ou incapacidade, iam direto, o protocolo A é ir direto para a reabilitação profissional, concomitante à sua recuperação de saúde, porque aí você não tem o hiato da separação emocional da pessoa com as suas atividades laborais, da pessoa com as suas relações sociais. Você não tem uma sensação de desassistência daquela pessoa por parte do aparelho estatal ou aquele responsável por executar os processos. Então, à medida que acontece o seu afastamento, você é encaminhado tanto para a recuperação clínica da sua saúde, como para a recuperação profissional. É assim que acontece no Brasil? Super imediato, né? Super paralelo também. Então, nós vemos esse índice também de encaminhamentos, entre 90% e 98% de todos os afastamentos por incapacidade. Sabe qual é o índice no Brasil? Quem chuta? Oi, fala um pouquinho mais alto, alguém. 3%? Quase. 2%. De todo o universo de benefícios por incapacidade concedidos, não são aqueles requeridos, né, que é um universo muito maior e que aí cai para aqueles que efetivamente são concedidos. Aqueles efetivamente concedidos que dizem, você tem uma incapacidade. O percentual destes que está atestado e reconhecido pelos peritos, pelo instituto que tem uma incapacidade, é encaminhado 2% para a reabilitação profissional. Isso aponta uma grande vontade de recuperar essas pessoas, né? Então, como a gente pode reverter a situação e traduzir numa
aplicação dos mandados legais com estas práticas. Acho que estamos indo completamente na contramão, estamos numa desconstrução de um processo que está na lei, é mandatório, é obrigatório, é de responsabilidade de uma entidade estatal, que hoje, né, tem muito do que se orgulhar, que é a maior autarquia federal do país, a mais capilarizada, que está presente na maior parte dos municípios, que cumpre um papel social imenso, porém está pecando nesta parte, se omitindo completamente no seu papel de inclusão, de reabilitação profissional e social, conforme diz a lei. Então, só 2% desses benefícios, né, dos afastamentos por incapacidade é encaminhado. Isso gera um universo em torno de 50 mil benefícios apenas, né, de algumas centenas de milhões. Desses que são encaminhados à reabilitação, encaminhado é a mesma coisa de você ir lá e pedir o benefício, não quer dizer que você tem. Então, encaminhado à reabilitação, ele vai ser feita uma avaliação e vamos ver quem fica de verdade. Então, deste universo do encaminhamento de 2%, entra em programa, aí cai para uns 30%. E deste 1% que entra em programa, tínhamos um índice muito bom de 17 mil reabilitados, que, com essas dificuldades de operacionalização de programa, contenção de recursos, proibição da contratação de limitação de contratação de cursos pelas equipes, para que você use obrigatoriamente ou preferencialmente, o Pronatec, né? Você vai caindo esse número de reabilitados ano, Brasil, de 17 mil para 15 mil, para 16 mil, para 15 mil, 13 mil, e esse ano... Que processo é esse que a gente não está enxergando que isso está sendo feito não intencionalmente, né? Esse serviço que deveria ser ofertado a todas as pessoas que passam por um processo de incapacidade temporário ou permanente, como a gente garante essa inclusão com esse processo? As equipes multiprofissionais deixaram de existir após um despacho decisório da Diretoria de Saúde do Trabalhador, número 3, de 21 de setembro de 2016. Né? Era instituído que todos os benefícios por incapacidade de longa data tinham direito a um processo de reavaliação, de recondução, né, de tratamento deste caso com a equipe multiprofissional. Sabe aqueles profissionais que a gente citou antes? Psicólogo, assistente social, terapeuta ocupacional, médico perito também. Hoje, quando está restrito a um médico perito e um assistente social, e que não vão juntos, né? É um aqui hoje, outro acolá amanhã, para tentar, em algum momento, um faz um comando, o outro faz o outro. Eu tenho entendimentos diferentes do que é um trabalho de equipe multiprofissional, né? E 2 pessoas ainda não conseguem traduzir todas as necessidades da pessoa. Até deixei aqui, aberto na página da LBI, não, deixa eu voltar aqui. O artigo 2º, quando ele fala novamente da avaliação. O artigo 2º, parágrafo 1º, quando ele fala da avaliação da deficiência, quando necessária, será biopsicossocial, realizada por equipe multiprofissional interdisciplinar e considerará, aqui são campos da classificação internacional de funcionalidade. 1. Os impedimentos nas funções e estruturas do corpo. Médico perito, está aqui um profissional que facilmente vai identificar essas questões. Os fatores socioambientais, psicológicos e pessoais. Psicólogos e assistentes sociais, está aqui quem melhor tem ferramentas para identificar essas questões. A limitação no desempenho das atividades, está aqui o terapeuta ocupacional, quem melhor consegue encontrar
identificar as questões neste campo. E as restrições de participação, o somatório destes profissionais e destas habilidades e competências, né, para a gente não falar visão tão genericamente, são profissionais com habilidades e competências específicas que, somando-se, traduzem essa restrição de participação e, principalmente, como superá-las. Mas se você limita o acesso, seu acesso a esse profissional ou a um destes profissionais, a tua avaliação já ficou aí prejudicada. Se você não tem acesso ao psicólogo, não tem acesso ao terapeuta ocupacional, como você vai conseguir ter de fato garantida que a tua avaliação contemplou todos os aspectos previstos na legislação? Equipe multiprofissional é equipe multiprofissional, não é um arranjo. Não dá para a gente aceitar. Então, nestas situações, vocês têm que reivindicar o acesso a esta completude de profissionais. E uma coisa que a gente estava conversando antes é que, pensando nas várias dificuldades que a pessoa com deficiência normalmente experimenta na sua vida, uma delas é esse circuito permanente de instituição para instituição, de equipamento público para equipamento público. Vai no INSS, vai na Secretaria de Transporte, vai no espaço, no equipamento de saúde, no SER. Pensando nisso, todas as pastas, né, começaram a trabalhar em conjunto em 2015. As pastas, eu digo, o Ministério da Saúde, o Ministério da Educação, o Ministério do Trabalho e Emprego, o INSS e o Ministério da o Ministério do Desenvolvimento Social, e construímos uma pactuação de facilitar o acesso e a colaboração entre todos os profissionais dos nossos equipamentos, de forma que a gente tenha um processo de rede entre as diversas políticas públicas, que você tem a rede nos equipamentos de saúde, um encaminha para o outro, que faz o processo de acompanhamento, tá? Mas e quando você vai para o INSS? Os teus profissionais de saúde que te acompanham no SUS conseguem fazer o diálogo com o INSS para melhor atender você? Não. E isso gera prejuízo? Gera material. Quando você está ali tentando usufruir dos seus direitos enquanto educando, seja em algum programa do governo, seja no processo de inclusão em escola regular, tal, e você necessita também do diálogo com outros serviços. Então, é este processo que nós pensamos. Nós tínhamos materialmente esses prejuízos identificados, a dificuldade que ele acarreta e que facilmente a gente conseguiria transpor, apenas oficializando que os profissionais do SUS podem conversar com os profissionais do INSS, que podem conversar com os profissionais do Ministério do Trabalho, que podem conversar com os profissionais da educação. Olha que difícil, a gente já estava apenas dizendo que eles podem conversar e trocar e fazer o acompanhamento respeitoso, ético de cada indivíduo, de cada cidadão. Esse é o decreto 8.725, de 27 de abril de 2016, que eu peço que vocês anotem, por gentileza, porque ele é desconhecido. E ele estabelece que cada lugar, cada localidade, pode instituir uma rede intersetorial de reabilitação integral. E sabe quem pode compô-la? Todo mundo. A indústria, os empregadores, os equipamentos sociais, todas as pastas do poder público, as associações da pessoa com deficiência, todo mundo pode se juntar para resolver e desatar os nós daquela localidade, porque eles são locais. Cada um vai ter um nó maior ou menor, por isso essa rede não é engessada. Ela é de articulação local e ela permite o diálogo oficial entre os integrantes dessa rede. Rede Intersetorial de Reabilitação Integral, né? Continua válido, ninguém revogou o decreto,
mas precisa ser implementado, precisa ser colocado em prática, para que os nossos colegas do Ministério do Trabalho, do SUS municipal, estadual, do INSS local, consigam trabalhar em equipe, né? Consigam trocar melhor e acompanhar o seu caso, né? E, para ir direcionando o encerramento, e a gente poder dialogar um pouco mais nas perguntas, caso hajam, eu acredito noutra reabilitação profissional que não é essa que nós estamos hoje em execução no Brasil. Eu acredito no potencial das equipes que estão lá por trás, trabalhando e se esforçando para, de fato, ofertar a vocês uma reabilitação profissional. E acho que a gente precisa ajustar a máquina, ajustar os regramentos que hoje são mais impeditivos para que o processo de reabilitação ocorra, como ele deve ser. E, principalmente, a gente necessita de um movimento que as pessoas com deficiência, que a sociedade civil organizada, que as pessoas que não têm deficiência, mas sim, por diversas questões da sua vida em momentos, experimentam esta incapacidade ou afastamento e veem como não é legal, tá? E veem como não é legal, e até dos empregadores, que de fato não são tão fãs desse processo de afastamento, e sem conhecimento, sem um acompanhamento. Nós temos que repensar se o modelo que o Brasil deve seguir é esse de só encaminhar 2% dos afastamentos por incapacidade para um processo de recuperação. É esse o modelo que a nossa sociedade está chancelando, que atende à LBI, que atende à Convenção 159 da OIT? Por que todos os países encaminham 98% dos seus casos para recuperação e o Brasil só 2%? Aí cabe à sociedade contrapor, né? Realmente é uma questão mais política nesse momento, para que estes que têm a caneta na mão entendam que não está tão certo assim você não fazer um encaminhamento adequado para a recuperação da capacidade funcional das pessoas, que gera um prejuízo maior para a pessoa, gera um prejuízo maior para a sociedade. Os argumentos são inúmeros. Então, por que o Brasil segue esse modelo? Será que é por desconhecimento? Ele não acordou ainda? Então, nós precisamos que alguém identifique que santo de casa não faz milagre, não são os profissionais do INSS que vão dizer para a sua alta hierarquia que o modelo não é esse. A sociedade é que tem que dizer, este modelo está errado, caso assim seja o entendimento, tá? E aí, quem sabe, a gente consegue construir uma outra realidade, sair dessa reabilitação profissional que hoje está uma largata, entrar num casulo, né, induzido realmente pela sociedade civil e se traduzir numa borboleta. Muito obrigado, fica o meu contato, eu fico à disposição de vocês.